Graça e paz, bem-vindos ao canal Estrada para Damasco. Hoje vamos estar fazendo a análise do filme Adão Negro. Uma análise feita, nesse canal sempre, né? A análise vai ser feita de forma espiritual, de ver todo o contexto simbólico e espiritual que tem por trás dos filmes, dos anúncios, desenhos. E vai ter spoiler? Claro que vai ter spoiler. Então, se você não viu o filme, para o vídeo. Se você achar que vale a pena ver o filme, veja o filme e volte. Aqui eu não vou estar falando mal do filme como um filme de ação, mas da mensagem que tem dentro do filme. Eu vi o filme, como ação eu gostei do filme, mas não gostei das mensagens que estavam nele. E antes que eu me esqueça, não deixe de deixar aquele like, apertar no botãozinho para seguir o canal e ajude o canal a prosperar, ajude o canal a seguir em frente, incentive a fazer mais vídeos. Então, começando aqui. Então, se você não quer spoiler, para o vídeo, assiste depois. Vamos começar pelo nome. O nome Adão. O que significa Adão, né? Como vão ver aí no quadro, Adão em hebraico vai além do nome do primeiro homem. Além de ser o nome do primeiro homem, significa ser humano. Adam significa ser humano. O primeiro ser humano. Simbologia. O que significa Adão na teologia? Adão é o homem primitivo, o primeiro homem, o homem feito do barro, o homem que se deixou levar pelo pecado, o que trouxe o pecado para a terra através da serpente. Então, Adão é pecador e imperfeito. Esse é o primeiro Adão. E na teologia, existe o segundo Adão. O segundo Adão é na figura de Jesus, perfeito, o homem perfeito, sem pecado. Quer dizer, Deus se fez homem, veio à terra, puro, e mostrou como era viver sem pecado. Então, esse é o segundo Adão. O nome do personagem é Tet Adam. Pelo que eu pesquisei, não sei se eu estou certo ou errado, quer dizer Adão bom. Então, depois ele se transforma, né? Que a gente vai ver no filme. Lá na Bíblia, em 1 Coríntios 15, 45, 47, temos assim: assim está também escrito, o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então mostra a perfeição de Jesus Cristo, que é o segundo Adão. Adão negro, como o nome já fala, né? É um Adão com a alma corrompida, com a alma negra. É um anti-herói. É um herói que vive entre a dualidade do certo e do errado, do bem e do mal. É um homem levado pela vingança, pela angústia. É aquele que os fins justificam os meios. Estou com uma colinha aqui. Eu fiz roteiro, então não vou lembrar de tudo. Estou com uma colinha aqui, ó. Tem uma colinha. E Adão representa a esperança de um povo. A esperança do povo, na verdade, é Jesus, né? Que é o Salvador. No filme ele é chamado de o Salvador do mundo. É um homem que não é pacífico, não se rende e não se ajoelha perante ninguém. Então, esse é um resumo da figura do Adão negro. É um Adão de alma escurecida. É um Adão de alma que não está na luz. Resumindo assim. Agora vamos dar uma olhada perpassando pelo filme. Tem spoiler. Começando na primeira cena do filme. Começa lá em Kandak. E já começa falando o quê? 2.600 anos antes da Era Comum. Não fala antes de Cristo. Sabemos que Cristo dividiu a história em antes dele e depois dele. Mas agora a academia acha arcaico, acha que isso é retrógrado, então usa antes da Era Comum e depois da Era Comum. Eu continuo dizendo antes de Cristo e depois de Cristo, que foi o homem que dividiu a história da humanidade. Então não vem com esse papo de academia para mim não, que isso não cola, tá? E conheço pastor que pensa assim, pensa em pensamento acadêmico em vez de pensar de pensamento cristocêntrico. A primeira simbologia está nesse símbolo dos triângulos, já numa outra cena. Procurando, tentando achar, achei
o Valknut, que é um símbolo nórdico antigo, que Val quer dizer guerreiros e Knut mortos, Val quer dizer guerreiros mortos e Knut nó. É um símbolo religioso pertencente ao paganismo nórdico e germânico, que consiste em 3 triângulos entrelaçados, também chamado de nó dos mortos. O Valknut tem como significado a morte e seus mistérios, sendo um símbolo de poder e magia associado ao deus Odin. Quer dizer, nada é feito por acaso, tá? Nada nesse filme é acaso. Depois temos aqui, quando Teth Adam ele se rebela contra o sistema, ele faz o símbolo que a gente conhece aqui como olho, que tudo vê, com um triângulo, com um olho no meio. Aqui tem uma pedra no meio da mão dele. Depois que ele se rebela, todo mundo começa a fazer esse triângulo, que é o símbolo daquela sociedade. Parece ser o símbolo daquela sociedade, daquele país. Depois temos o rei, que é o principal vilão da época, com a estrela invertida, marcada em queloide, no seu peito. E a estrela invertida, todo mundo sabe que é o principal símbolo do satanismo. Tem um erro histórico, tá? Uma inversão histórica. Esse rei é chamado de Akhenaton. E Akhenaton foi um rei egípcio. Tem uma curiosidade sobre ele, que foi o primeiro rei a adotar a figura do Deus único, Deus Atom. Não sei, ainda não estudei a fundo. Eu acredito que sim, mas não sei dizer se é exato, se o Atom tem a ver com o nosso Deus, porque é o Deus único. E na história é a primeira vez que tem um registro de alguém que cultua o Deus único. E só para a questão histórica, Akhenaton sofreu perseguições por causa disso. Tá? A história dele foi quase apagada por causa disso. Akhenaton é o pai de Tutankhamon, que era Tutankenaton e virou Tutankhamon. Depois vem o principal, a palavra Shazam. Shazam nada mais é do que invocação de deuses egípcios antigos. Eu vou passar aqui para vocês entenderem cada um do significado. É uma sigla. Shazam é uma sigla, tá? Depois vai ter a sigla, que aqui no caso seria do bem. Apesar do Adão Negro ser aquele personagem dual, mas seria do bem. Então vamos entender o que é Shazam. A letra S é o deus Shu, deus egípcio do ar seco, do estado masculino, do calor, luz e perfeição. É responsável por separar o céu da terra. Também traz luz, traz a vida como a luz do dia. Então, esse aí é o deus Shu. Então é o S. Depois, a gente tem o H de Horus. No filme é chamado de Eru, que é um outro nome do deus Horus. É o deus dos céus e dos vivos. Muito embora sua concepção tenha ocorrido após a morte de Osíris, que é o pai dele. Horus é filho de Osíris e de Ísis. E suas mãos, Horus carrega a chave da vida e da fertilidade. Então, o H de Horus ou de Eru. Amon é o oculto, seu nome significa oculto, uma vez que originalmente era a personificação dos ventos. O nome justificava-se por ser o deus do vento e da atmosfera, sendo onipresente, apesar de invisível. Então, a letra A. Zerut, também conhecido como Terut ou Tot. A gente conhece mais ele como Tot. Era o deus dos egípcios da magia e de todos os ramos da sabedoria e das artes, a quem atribuía a invenção da escrita hierográfica. Então, temos aqui a letra Z. Atom. Atom é o deus que dá origem ao universo. Ele causa uma explosão que gerou os demais corpos celestes do universo, que é o deus adorado por Akhenaton. Então, Akhenaton. Esse deus, não sei, como eu falei, não sei se ele tem correspondência com o nosso. Não sei, porque ele foi adorado como Deus único. Mas, como o egípcio era panteísta e misturava todos os deuses, não podemos saber. Uma curiosidade aqui fora do filme, tá? Vamos olhar esse símbolo aqui? Da COP27. Não tem um paralelismo? Então, existe uma elite que não joga para perder, tá? Ela joga o simbolismo dentro da nossa casa de qualquer jeito.
E tem gente batendo palma para isso. Gente inteligente, gente bacana, batendo palma para isso, dizendo que isso é só teoria, só teoria. E a teoria está caindo na nossa cara, no nosso colo. Men é a serpente divina, a letra M, protetora do mundo dos mortos. Seu nome significa a enrolada. Frequentemente seu corpo ondulado contorna a cabine da barca da noite, protegendo Deus Sol Rê de seus inimigos. Então, essa cobrinha em volta, tá? Ela é uma cobra protetora, protetora do Deus Rê. É um Deus que protege o outro Deus. Então, a letra M, Men. Mehen, não sei se a pronúncia está certa. Então, aqui, falamos um pouquinho sobre a invocação de deuses egípcios, dos poderes do deus egípcio com a palavra Shazam. Tem uma parte do filme onde, assim, tem muito conflito, muita luta, muita morte. E a música, que é a primeira parte onde o Adão Negro aparece matando todo mundo, é a música do Rolling Stones, Paint in Black. E eu peguei um trechinho dessa música só para contextualizar. Eu olho dentro de mim, eu vejo meu coração é negro, eu vejo minha porta vermelha e preciso pintá-la de preto. Então a música é Pintando de Preto. E nesse caso aqui, o preto como fosse forças do mal, tá? Como fosse uma coisa negativa, aquela dualidade entre o yin e o yang. Temos aqui a cena do sacrifício do filho, que morre pelo pai, para dar vida ao pai. Temos que Jesus vem à terra, ele é o pai, se torna o filho, vem à terra, se entrega para salvar a humanidade do pecado. E aqui tem o sacrifício do filho, faz toda uma correlação, tá? Pode parecer viagem? Pode. Mas se você pegar as entrelinhas, o personagem Adão Negro, ele faz você viajar nessa questão do personagem dual, o bem e o mal. Ele quer ser Deus e quer ser o diabo ao mesmo tempo. Temos aqui um pedaço que eu tirei de um site, tá aí, da Tangerina UOL, falando sobre a origem do antagonista, né, do Adão Negro, do vilão do Adão Negro. Então, a gente vê que os Shazam é a invocação de deuses, e o outro grita, Sabak. Então, é a força de demônios. Aqui está na cara, tá? O outro disfarça que é um deus, com deuses pagãos, e aqui são figuras demoníacas mesmo, tá? Demônios dentro do cristianismo, demônios que são falados dentro do cristianismo. Então tem os nomes aí, vou comentar os nomes, tá? Não gosto de falar, mas vou comentar porque tem gente que tem problema de visão, não está vendo o que está na tela. Então vou comentar. Sabak, que é a coroa de Sabak, que invoca o mal, vamos dizer assim, é Satanás, Aim, Belial, Beuzebu, Asmodeus e Crateis. Então ele invoca Sabak para invocar essas forças do mal. Quer dizer, tudo quanto é demônio, tudo coisa ruim. Está na sala de cinema, está dentro da tua casa, quando ele invoca isso. Aqui não estou invocando nada, porque o nome de Jesus tem poder sobre todo esse mal aqui. Uma frase que está lá na coroa de Sabak. A morte é o único caminho para a vida. A morte só é o único caminho para a vida através de Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz, foi sacrificado, morreu na cruz para nos dar vida, para nos redimir dos nossos pecados. O cristianismo é a única religião que você esquece o passado na conversão. Então, quando o Espírito Santo entra em você, o seu passado é apagado na mão de Deus. Tá? O livro da vida, os seus pecados são apagados. Então, a morte é o único caminho, a morte de Jesus Cristo. Temos mais ligações ainda, a ressurreição do vilão lá, que ele morre como homem e renasce como um deus do mal. Então a gente vê a figura mesmo de um demônio com a estrela invertida no peito dele, brilhando. Então
faz de novo menção à ressurreição de Jesus Cristo. Jesus morreu homem e volta a ser Deus. Volta a ter toda a divindade. E aqui está, de novo, fazendo aquela alusão. Quer dizer, ele brinca, o autor desse personagem, ele brinca com um falso Deus e um demônio. Um Deus que não tem moralidade nenhuma, que mata, que se divide entre o bem e o mal, e o mal propriamente dito. E o mal ressurge, o mal renasce. Ele morre e renasce. Então, uma inversão de valores da figura de Jesus Cristo. E aqui, numa das cenas finais do filme, temos Adão Negro, quer dizer, um personagem que vence o mal vencendo o mal. Quer dizer, a única figura que é capaz de vencer o mal, que é capaz de repreender o mal, a gente tem a figura de Jesus. E aqui temos o Adão Negro fazendo esse personagem também. Então, Adão Negro é aquele ser que vaga, misturando o bem e o mal, sem senso crítico nenhum, e tenta imitar a figura de Jesus Cristo como salvador da humanidade, salvador daquele povo ali. Se você não assistiu o filme, não recomendo para ver, mas um filme de ação é um filme que eu vou falar. Como ação eu gostei, mas não gostei da mensagem que tem por trás dele. Peço que deixe aquele like, não deixe de curtir o canal e recomenda. Eu vou fazer mais análises de outras coisas.